Boa noite a todos, todas, todes, bem-vindos a esse primeiro encontro dessa série de encontros que a gente nomeou de Vitória do Amor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da onde veio essa energia. Então, queria primeiro agradecer a presença de cada uma aqui agora, sustentando esse campo de luz, de amor, de expansão de consciência, reconhecendo e honrando esse livre-arbítrio de cada um de nós, que poderíamos estar em qualquer lugar agora e escolhemos estar aqui reunidos nessa noite, nesse dia, dia de Nossa Senhora, dia das crianças, dia que nos convida a aprofundar na nossa experiência na relação com o amor e reconhecer como isso pode contribuir para as nossas vidas pessoais e coletivas nessa experiência carregada de aventuras que é viver aqui na Terra e reconhecer que a gente está junto nesse caminho e que ele pode ser qualificado cada vez mais a partir da inteligência do amor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para a Marcela também dar uma boa noite, para a gente iniciar. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, essa fé, essa coragem, a nossa escolha de estar juntos, e quando a gente está junto a gente potencializa mesmo um campo de luz, de consciência, que é um campo de livre-arbítrio, realmente da escolha, do poder da escolha das nossas criações, dos nossos caminhos pessoais, da Terra. Então agradeço muito a presença de cada um e todos o amor que rege, o amor incondicional que rege esse encontro, todos os seres de luz que estão aqui dando suporte, ancorando esse encontro com muita graça, com muita beleza. E é isso, bem-vindos, boa noite a todos. Trazer aqui também um direcionamento, né, para que eu e Marcela a gente possa ser um canal bem puro de toda a informação que quer chegar aqui e agora, nas mais diversas e possíveis linguagens que acessem a alma e o coração de maneira simples e direta de cada pessoa que está aqui e de cada pessoa que pode ouvir essa gravação. E convidar cada um e cada uma que está aqui a expandir a capacidade de receptividade para receber muito além do que a gente vai conseguir traduzir aqui em palavras, consciências, informações, sabedorias que já estão disponíveis para cada uma aqui acessar e atualizar, né, dentro do seu sistema para uma expansão de consciência do amor em novos níveis que já estão completamente disponíveis para nós, para a gente aproveitar mesmo esse vórtex aqui de luz e amor que a gente está sustentando junto. Então, gratidão, gratidão, gratidão. E bom, eu vou começar contando um pouco o que que fez a gente estar aqui agora nesse momento, o que que se moveu, né? Então, a primeira força, né, que se moveu aqui com a gente veio do resultado das eleições do primeiro turno, que fez com que a gente acessasse mesmo, enfim, a gente recebeu, né, uma
uma força espiritual extra convidando a gente a fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de movimento que pudesse influenciar, reverberar de uma maneira bem pontual diante do nosso contexto, né? Então, quando a gente olha para o nosso contexto político, social, a gente consegue reconhecer que estamos numa crise e toda crise, ela é bem-vinda quando a gente reconhece que a crise nada mais é do que a passagem entre a realidade atual para uma realidade nova, né? Uma realidade ideal. Então, a crise e a tensão, ela cumpre essa função. Sem isso, não há mudança, não há movimento. E tem crises e crises, né? Crises pequenas e crises enormes, aquelas que a gente sente que a gente dá conta e aquelas que a gente se desespera e fala, nossa, eu não dou conta disso não, e agora, né? Aquelas que a gente reconhece que a gente individualmente tem mais poder, né, de poder olhar para aquela crise e lidar com aquilo, e algumas que a gente se sente às vezes, né, pequenininho e fala, meu Deus, o que é que eu posso fazer diante de tudo isso, né? Mas toda crise tem um propósito de transformação. E quando a gente reconhece isso, a gente pode aproveitar essa energia ao invés de repelir ela, né? Ao invés de desejar que isso não esteja acontecendo, a gente pode reconhecer a inteligência que está por trás da crise e como a gente pode favorecer essa transição, né? Como a gente pode contribuir de fato com essa transição, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida social, porque na verdade, dentro e fora, né, o macro e o micro estão intimamente espelhados. Então a gente vai reconhecendo que quanto mais a gente trabalha aqui, né, no nosso campo mais pessoal, existe algo que está reverberando naturalmente e imediatamente para fora e vice-versa, né? Aquilo que está fora também nos afeta, né? Também mobiliza coisas no nosso espaço individual. E essa consciência, né, que está tudo interligado, faz com que a gente reconheça que a gente tem um papel aqui, né? Assim como uma célula dentro de um corpo tem um papel, ela pode ser microcélula, né? Dentro de um corpo enorme, você fala, nossa, que insignificante. Mas na verdade, todo o corpo é feito desses pontinhos insignificantes, mínimos, que na verdade não tem nada de insignificância, tem toda a potência da vida, né, naquele espaço micro, e todo esse corpo, né, formado por tudo isso, está em cooperação, uma cooperação absoluta, né? Então, imagina que quando essas células elas trazem essa consciência da cooperação absoluta, é que todo o organismo funciona em saúde, né? E aí, quando a gente tem uma célula, né, que cria um problema, que traz uma disfunção, né? Hoje a gente a gente nomeia isso como câncer, né? Aqui nas nossas experiências, que é quando uma célula, basta uma célula, começa a criar uma disfunção dentro de um organismo inteiro. E aí o organismo inteiro precisa rever tudo que está fazendo, como se reorganizar para poder tentar conter aquela disfunção e criar saúde de novo no corpo, porque essa também é uma natureza, né? A criação da saúde, a busca da harmonia. Então, aqui a gente faz esse encontro nesse momento para que a gente possa reunir as nossas inteligências e despertar para algumas inteligências que possam estar mais adormecidas, para que a gente possa cooperar com esse corpo maior, né? Seja o corpo Brasil e seja o corpo Terra, né? Que está aqui, que é a nossa casa comum, né? Estamos todos juntos nessa jornada, né? Mesmo cada um com a sua história, né? Com a sua caminhada com, enfim, as suas linguagens, né, dentro da experiência aqui da vida na Terra, mas moramos e habitamos, né, o mesmo espaço físico, o mesmo tempo, esse momento aqui e agora. Então, como a gente pode cada vez mais se alinhar com essa consciência maior. E só trazer uma complementação aqui, né? Como essa consciência maior é a gente encontrar com esse coração da própria Terra. O coração da Terra que está disponível
todos os dias, a cada instante, a cada respiração, né? Então, a gente buscar se sintonizar e, no fim do encontro, a gente vai trazer uma meditação para favorecer isso, mas com esse centro da Terra, para a gente atuar em unidade com o centro da Terra e receber esse aterramento também, e a partir daí perceber que a Terra já tem uma escolha da sua transformação e no sentido da harmonia. Então é todo o organismo da própria Terra que já escolheu essa transformação, que já escolheu essa transformação dos padrões que estavam distorcidos, que ficaram distorcidos por tanto tempo, mas que agora chegou o momento de voltar à união, à unidade, à criação de realidades mesmo mais elevadas, harmônicas, de luz, de amor, de fraternidade para todos os seres. Então, essa é uma escolha muito maior até do que a escala da dimensão humana, no sentido de que isso já está acontecendo, né? Mas aí nos cabe, tem muita potência a nossa dimensão de estar favorecendo como parte desse organismo da Terra para que essa realidade se manifeste através da gente, a partir da gente, das nossas escolhas e transformações pessoais, essa realidade mais harmônica para todos os seres. Então, da gente perceber que existe essa grande correnteza comum que está indo nessa direção, mesmo que numa escala menor, a gente veja, como a Clara trouxe, o momento da crise e de muitos desafios, que é um momento de muitas escolhas também, mas que isso tem um fluxo maior, um fluxo mesmo do espírito, que já está indo numa direção, e que, ao mesmo tempo, como a gente vai vivenciar isso enquanto humanidade, está muito dentro do nosso livre-arbítrio agora, de criação coletiva, né? Como que a gente vai vivenciar isso, né? Como que a gente restabelece a harmonia agora, ao invés de seguir, né, vivendo tantos desafios que a gente já conhece há tanto tempo e que agora estão num momento de bem intensificados. Então, sentir só de trazer essa consciência da gente afinar, né, esse movimento nosso humano junto com o movimento da própria Terra. E aí, dentro disso que a Má traz, eu vou trazer uma palavra que eu sinto que é uma das palavras-chaves do momento, assim, acho que tem algumas palavras que a gente pode guardar elas, assim, porque elas são realmente é, chaves muito preciosas para esse momento. E a palavra que eu vou trazer aqui é receptividade. Então, a gente, dentro de uma cultura patriarcal mais masculina, a gente foi internalizando consciências de que para uma mudança acontecer, para que as coisas aconteçam, a gente precisa estar ativo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, dentro dessa força mais masculina, ativa, diretiva, né, de ação, que tem todo o seu valor e a sua importância, e é que a gente não está dizendo que não tem, a gente está reconhecendo que tem, mas a gente reconhece também o quanto a gente foi condicionado a valorizar essa qualidade, essa forma, né, essa expressão como a mais válida. Então a gente está numa uma geração, né, de pessoas que reconhecem o fazer produtivo como a coisa mais preciosa que alguém pode fazer. Então, quando a gente não está produtivo, a gente tem a sensação de que a gente está errado, que alguma coisa não está sendo feita e que por isso que as coisas não estão acontecendo. Então, a gente ainda existe uma negação inconsciente e muitas vezes consciente também dessa qualidade feminina da receptividade, que é uma qualidade geradora de vida. Então, se a gente está negando essa qualidade da receptividade, a vida não pode ser gerada. Então, para a vida ser gerada, né, se a gente vai lá na biologia da vida sendo gerada, né, vamos olhar ali na vida humana de forma bem simples. A gente tem uma forma, né, ativa e uma forma receptiva que se conectam. E essa interação de conexão entre essas duas forças gera vida, né? Se a gente tem uma consciência de que há muita energia ativa, o que que a gente precisa para poder equilibrar é trazer a energia de receptividade, né? Quando esse útero está receptivo, quando esse feminino está receptivo, uma concepção pode ser
realizada na matéria física, né? E é dentro desse corpo receptivo que a vida segue sendo gerada. Então, existe uma concepção ali dessa união, mas é esse corpo receptivo que sustenta a geração dessa vida até que ela esteja pronta para ir para o mundo. Então, se a gente olha agora, né, a Terra como esse movimento agora da Terra de ativar um espaço de receptividade para a criação desse novo tempo, desse novo mundo, né, que está nascendo, que está aí sendo gestado, quando a gente se coloca receptivo, a gente está acessando esse profundo feminino e a gente está dando espaço para que essa nova vida seja de fato gerada. E aí são muitas camadas que a gente precisa deixar aí de referências de um mundo masculinizado, né? De um mundo que colocou o homem, né, o masculino no centro como a grande importância. E agora nessa desconstrução toda, há um movimento que a gente precisa fazer, que é de deixar ir aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que foi referência até agora, para abrir espaço para novas possibilidades de referência, né? E aí, considerando, né, trazendo essa consciência que a Marcela trouxe de que a Terra já fez a sua escolha, né, de que isso já está em percurso e que isso é para além da Terra só como organismo, isso está ligado a todo um sistema solar, né? Então, quando a gente vai estudar um pouco mais, né, dos astros, dos movimentos que estão e a gente, né, tem essa chamada era de Aquário. O que que é essa era de Aquário, né? Existe uma movimentação astrológica acontecendo que influencia diretamente as nossas vidas. E hoje talvez a gente tenha passado por um período onde pessoas não acreditavam nisso, mas se a gente vai lá atrás, na verdade, na nossa história, a gente sabe que os seres humanos, quando não tinham TV e distrações, eles estavam olhando para o céu. E aí, o que que eles faziam quando estavam olhando para o céu? Compreendendo o que está acontecendo lá, para compreender melhor o que está acontecendo aqui, para reconhecer que não existe separação. Não dá para viver aqui desconectado do que está acontecendo lá, porque o que está acontecendo lá influencia sim ou sim aqui, você sabendo ou não sabendo. Então, eles buscavam ter mais consciência sobre isso para fazer melhores escolhas aqui, de quando migrar de um lugar para o outro, de qual era o tempo de colheita, o tempo de plantio, de quando é o tempo, enfim, de criar novas coisas, né? E esses estudos todos que foram sendo feitos e são muito antigos, passaram, né, por um período, eu acho aqui nessa nossa modernidade, né, nesse movimento todo de descrença com isso tudo, porque existem tantas tecnologias, tantas outras coisas, né? E a gente foi perdendo uma noção básica, por exemplo, dos ciclos da vida, né? Quando a gente tem a era industrial, quando a gente começa a comprar tudo no mercado, a gente começa a esquecer, inclusive, que aquela fruta que a gente está pegando no mercado, ela passou por todo um ciclo, né, de tempo de maturação para ela poder chegar ali, de quando ela foi plantada, de como que o sol, os astros, tudo foi movido, as águas da terra, os elementos, para que aquela fruta esteja lá naquele mercado para a gente reconhecer. Então, essa nossa geração foi perdendo muito contato com a natureza da vida. E agora, esse momento é o momento de resgatar esse contato. Então, reconhecer lá que os astros estão se movendo e que isso está influenciando e que chegou um tempo de uma transição bem significativa, cabe a nós se render, né? Surrender a essa natureza da vida para poder realmente contribuir ou a gente ainda pode estar nos registros de apego das estruturas que a gente já conhecia, daquilo que a gente achava que era. Em algum nível a gente começa a entrar em estado de luta, né? De conflito com aquilo tudo. É nadar contra a correnteza, né? Quem já teve a experiência de sentir uma correnteza no mar ou no rio, sabe o desespero que é quando você começa a tentar ir para o outro lado e você vê que você não vai ter mais força que a água. E que não adianta, você pode ser bom nadador, você pode ter. Se você realmente vai cada vez mais contra, o que que acontece? Você vai perdendo força. E cada vez você vai ficar mais distante da possibilidade de se salvar daquilo, né? O movimento, né, para quem sabe, é sempre deixar que a
aproveitar o movimento da correnteza para entender, inclusive, até como você sai daquilo quando você precisar sair. Então, essa rendição, ela é parte da escolha, inclusive, de eu quero sobreviver, eu quero realmente, né? E não eu vou me matar dentro dessa situação toda, né? Então, se hoje a gente tem, né, toda uma era de aquário abrindo espaço para uma nova evolução humana e tudo isso conspirando e novas consciências chegando, como é que a gente pode, de fato, estar na direção dessa correnteza? É estando receptivos, né? Quanto mais receptivo eu tô, mais eu vou receber tudo que já está disponível. E aí eu vou ir reconhecendo no meu sistema que eu não preciso de tanto esforço, porque o esforço tem a ver lá, ó, nadar contra a correnteza, né? De que se eu me rendo, se eu me torno receptivo, eu posso receber tudo que eu preciso para estar aqui nesse momento. E na medida que eu vou recebendo tudo que eu preciso, eu vou ficando tão preenchido, né, dessa vida, dessa abundância, que a minha natureza é o quê? Transbordar e servir. E aí a gente começa a entrar num ciclo de fato, de abundância, de amor, de generosidade, de bondade, porque a gente abriu espaço de receptividade no nosso corpo, no nosso ser, né, nos nossos corpos. Então, essa palavra receptividade, ela é uma chave, e eu até já trago, né, também que hoje a gente tem muitas possibilidades de receber muitas novas consciências e atualizar o nosso sistema de inúmeras maneiras, mas tem uma que está acessível a todos, que não precisa pagar, que não precisa, enfim, ser alfabetizado, que é realmente disponível para todos, que é os sonhos. Então, o momento noturno, onde a gente se entrega em total vulnerabilidade e confiança, né? Porque dormir significa se entregar em vulnerabilidade e confiança. É o momento onde entreguei, surrender absolutamente, né? Tô totalmente rendido e entregue e confio. Esse estado de nível de confiança, de receptividade da noite, ele abre muitos canais para a gente poder se conectar com outras tantas sabedorias que já estão muito acessíveis para a gente. Então, quando a gente, com o nosso livre-arbítrio, né, antes de dormir, intenciona com clareza, eu quero e estou aberta e receptível para as atualizações que querem chegar, para receber novas sabedorias, para deixar aí o que precisa ir, para me permitir realmente ser transformado, né, junto com toda a transformação que está acontecendo aqui na Terra, a gente vai acelerar o nosso processo pessoal e quando a gente faz isso, a gente também catalisa, né, um processo coletivo que pode acontecer. Então, é simples, não precisa gastar muita energia, é só uma intenção e uma permissão que a gente pode dar todas as noites para que isso possa realmente avançar a partir de nós. E dentro desse fluxo de transição planetária, eu gosto sempre de falar, né, e aqui eu volto a repetir, que a gente está passando por uma transição de mudança de valores. Então, quando a gente vai olhar a história da Terra, né, da humanidade na Terra, a gente vai ver vários momentos, né, onde tem transições e algumas grandes transições. Então, a gente tem uma grande transição que é um momento onde a gente deixa de ser nômade e a gente passa a estabelecer territórios, né, próprios, propriedades. Então, isso começa a mudar toda a dinâmica social. Então, naquele momento, há uma grande e significativa mudança na trajetória humana. Depois disso, a gente vai ter uma outra grande mudança que vem com a Revolução Industrial, que ela muda completamente a nossa relação com os bens, de como a gente organiza esses bens. Aí o capitalismo ganha, né, toda uma força dentro da Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, né, onde ele ganha um outro corpo, uma outra dimensão, um outro poder, né, e a gente começa a operar a partir disso, e isso muda a dinâmica das relações sociais, todas que estavam ali. A forma com que a gente se organiza, né, a forma com que a gente lida com os bens, com a gente mesmo, com a sustentação da vida, né? Então, essa é uma segunda grande transição que a humanidade viveu. E agora a gente está vivendo a terceira grande transição, que eu gosto de chamar que é a transição de valores. É um momento onde a gente resgata os valores mais essenciais e humanos
para que a gente possa viver uma sociedade baseada nesses valores essenciais, que ao longo dessas transições a gente foi perdendo, desconectando cada vez mais, e nos últimos tempos, uma desconexão realmente bem significativa, ao mesmo tempo que nos últimos anos a gente vem despertando e reconectando de forma bem significativa com esses valores, né? E a gente está reconectando com isso, seja nos trabalhos que a gente faz, nas medicinas, né? Medicinas xamânicas, agora que, né, indígenas que começaram a ganhar um outro tipo de expansão, né? Que saíram ali das suas aldeias para chegar até a gente, seja através de aulas, né, a tecnologia. Hoje no YouTube você pode procurar tudo sobre cocriação, sobre física quântica, sobre, né, quantas informações a gente conseguiu acessar que estão ajudando a gente a redespertar. E agora, cada vez mais, se a gente se coloca sensível, a gente vai receber esse despertar também de maneiras invisíveis, né? De maneiras que não são tão racionais, cognitivas, é, ativas, né? Mas que são muito mais desse campo receptivo, do mistério, do feminino, do útero que se lembra, do coração que se lembra, né? Das memórias da própria terra que vão através de nós sendo reverberadas, da nossa conexão com os povos indígenas, com os povos da África, de matriz africana, ali na sua origem, né? Então a gente vai abrindo espaço para essa reconexão dentro de nós, para esse relembrar, para esse religare, né? Que é tão essencial para que a gente possa, de fato, caminhar por essa terra em beleza, fazendo de fato a nossa vida encantada. E eu vou trazer essa palavra do encantamento como um dos pontos fundamentais para que a gente possa fazer essa transição. Então, quando a gente perde o encantamento e o entusiasmo, vou trazer essas duas palavras juntas, a gente acaba se identificando demasiadamente com os dramas, né, as histórias, as dores, as feridas, que muitas vezes são nossas, porque atravessaram a nossa experiência, e muitas vezes são coletivas, porque atravessaram a experiência da humanidade como um todo, ou dentro de um povo, ou dentro de uma região. E não é que nada disso não exista, né? Que a gente tem que falar, não existe nada dessas histórias. Elas existem e elas trazem, né, traços e vão trazer as suas dores também, as suas feridas. Mas o quão identificado a gente está com isso determina também o quão a gente consegue criar novas realidades ou não. Então, tem momentos onde a gente vai ser convidado a ressignificar o nosso olhar em relação a toda essa trajetória, todas essas histórias, para que a gente se torne capaz de reconhecer a força que a gente carrega criativa de reinventar essas histórias e de recriá-las na matéria, né? E não só num campo de imaginação, mas num campo de realização dessas novas possibilidades. Gratidão, claro. E aí uma consciência a mais de como, então, realizar essas criações, né? E a chave é o coração. A chave está dentro do coração. É no coração que a gente vai encontrar a memória, a origem, a memória original de como criar. É onde tem a chave para esse portal mesmo. E compreendendo, né, que essa dualidade toda que a gente experimentou já e experimenta no campo coletivo, agora com bastante intensidade, isso está operando fisiologicamente na natureza como a gente está criando. Então, vamos compreender nós como seres espirituais e como seres que geram energia. Isso tem uma qualidade prática mesmo. Só com a energia eletromagnética do nosso corpo, a gente é capaz de acender uma lâmpada. Com uma energia normal, com a energia assim cotidiana. Isso se você medita, né? Tipo, quando, né, as experiências que falam iluminação
aí você é capaz de acender, às vezes, um país inteiro com aquela energia que é gerada apenas com a sua consciência. Então, entender que a gente está criando essa realidade, ela está sendo criada por nós também o tempo todo, num plano físico, e que quando a gente cria a partir da dualidade, como a Clara trouxe, por muito tempo, esse domínio do patriarcado, que foi sendo muito introjetado dentro, e o que é, né? Uma separação interna, onde é como se a gente estivesse super tentando criar só com um hemisfério do cérebro, aquele hemisfério que está buscando ali controlar, e dessa maneira muitas dores foram criadas, e principalmente a dor da desconexão profunda, né? Com si mesmo, com a natureza, com a fonte, com a origem. E nesse lugar é como se a gente tivesse perdido essa confiança original de que a gente não está sozinho. Porque ao se desconectar, a gente começou a se sentir sozinho e sobrecarregado. E aí entrou nesse padrão de escassez, de competição, de ganância que a gente vê atuando, né, no macro. Então, existe um trabalho de retornar a essa confiança, mas dentro do interior de cada célula mesmo, a essa confiança original de estar junto com a fonte e essa sabedoria de como criar a partir do coração. Porque quando a gente cria a partir do coração, a gente não gera, não cria dualidade. É o espaço a partir do qual a gente consegue criar em união. Quando a gente cria a partir da nossa mente, só, mesmo que no sentido racional, né, da nossa mente, que a nossa mente é muito ampla, muito vasta, mas no sentido racional, quando a gente cria só com a nossa parte cognitiva, mesmo que a gente tenha melhores intenções, as melhores ideias, a gente está criando a partir de uma dualidade, de um espaço dual, e a gente está gerando uma dualidade. E isso vai se intensificando muito também quando, né, no momento como que a gente está vivendo, tão intenso coletivamente, politicamente, agora, quando a gente, ao não gostar das criações que estão presentes, apega as nossas emoções a ela, no sentido de, então, tá com ódio disso, você está simplesmente nutrindo essas criações. Você tá, a sua energia ela está sendo drenada para esses lugares e ela está nutrindo o que já está aí. Então é o lugar assim de respirar fundo e voltar para o centro do coração e com isso voltar para a consciência do seu espaço sagrado. Então, perceber, eu sou um ser aqui que eu estou emanando, eu tenho um campo, esse campo ele contribui para o todo. O que eu quero cultivar dentro de mim? Porque o que eu quero cultivar dentro de mim é o que eu estou potencializando de criação para o todo também. E a partir do coração a gente encontra essas memórias mesmo, da criação em beleza, onde traz saúde, traz paz para todos os seres. Opera numa verdade onde todos os seres podem realmente estar em harmonia, né? Onde todos os seres podem se elevar e a gente passar a viver uma experiência de bem-aventurança mesmo, de alegria, de realização aqui. E aí isso, né, a Clara estava trazendo dos sonhos, e aí para a gente ter também essa dimensão no momento dos sonhos, no momento da noite, é esse cultivo do nosso espaço sagrado. Às vezes, naquele, né, a gente até queria deixar isso como um exercício para vocês durante essa semana, até a próxima quarta-feira, de buscar fazer esse momento de conexão da sua maneira que seja, respirando fundo, né, sentindo o seu coração, percebendo o seu campo, tomando consciência de que pensamentos estão te habitando, que sentimentos estão te habitando. Será que esses pensamentos são realmente meus? Será que eu quero nutrir esses pensamentos? Ou se não, posso deixar eles irem, né? Como que eu me limpo disso, assim, libero isso, para que eu tenha mais essa fortaleza do meu próprio campo e aí essa capacidade de mergulhar mais fundo na receptividade das frequências mais elevadas que estão aqui nos orientando mesmo, como, como
como fazer como colaborar para essa transição e como ter uma experiência gratificante de vida e alegre de vida, né, no meio dessa transição e próspera. Então, esse cuidado com o nosso espaço sagrado, e isso é tudo, né, tornando cada vez mais consciente, assim, do nosso campo, do que a gente está vibrando no nosso campo, e tendo essa autoridade energética mesmo. Porque, falando por mim mesma, eu sou uma pessoa empática, e aí eu fui trabalhando isso ao longo do tempo para compreender um discernimento de trazer, tipo, o que eu capto para dentro de mim e de escolher o que eu quero, né, sustentar ou não. Porque aí traz essa chave mesmo da compaixão mais verdadeira, mais uma outra oitava da compaixão, onde eu não estou sustentando o sofrimento dentro de mim por uma consideração, por um amor por tudo que está acontecendo, mas onde eu sustento as outras criações mesmo, criações já sem essa dualidade, começar a perceber que isso já é uma possibilidade agora. E quanto mais a gente vai trazendo essa possibilidade para agora, mais isso vai reverberando para todos os seres, para que criam mais, então a gente vai fortalecendo essa rede coletiva mesmo, onde essas criações estão acontecendo, né? Essa outra internet, que é a nossa rede de todos os pensamentos, emoções, vibrações, e, e isso começa dentro, né? Isso começa com o nosso espaço sagrado, com perceber qual que é o meu lugar no todo. Então, quando a Clara trouxe, foi lindo ali, qual que é o lugar da Terra no meio do movimento de todo o cosmos, de todas as galáxias, e qual que é o meu lugar no todo, né? Dentro eu aqui, como essa experiência humana, dentro de todo esse movimento. E ele começa a partir disso, do reconhecimento de quem eu sou e do que eu estou cultivando dentro de mim. Só a palavra. Vou aproveitar para você contando isso, Má, me lembrou uma situação que a gente viveu, eu e você pessoalmente, que tem bem a ver com isso, assim, né? Eu sempre percebi, né? Fui tendo essa consciência de que a gente tem uma necessidade muito grande de estar junto. Não importa com o que seja, na merda ou na alegria, existe uma necessidade humana de pertencer, de estar junto, de reconhecer que eu não estou sozinho naquilo que eu estou vivendo, né? E eu, na minha pesquisa pessoal, fui percebendo isso, que quando eu estava sofrendo, quando eu estava em uma situação de sofrimento, existia em mim um desejo de que as pessoas ao meu redor também sofressem. Porque era uma sensação de poder estar junto naquilo. Ah, então elas reconhecem o meu sofrimento, elas sabem o que eu estou passando. Seja eu inconscientemente buscar pessoas que estavam passando pelos mesmos sofrimentos para falar, nossa, tá vendo, eu não estou sozinha nisso. Ou até inconscientemente eu percebia, né, em alguns relacionamentos que eu ia fazendo alguma coisa até a pessoa ficar mal que nem eu tava, para eu me sentir mais compartilhando, né? Estamos compartilhando da mesma coisa. Quando eu fui tomando consciência disso, lá, né, nos meus 18, 19 anos, eu falei, gente, que isso? Não, eu não quero mais isso, né? Tipo, se eu quero estar realmente junto, eu quero estar junto de outras formas, né? Não na dor, não no sofrimento, né? Não no vitimismo, mas num lugar de grandeza, né? Eu quero poder encontrar a força de compartilhar outras coisas. E aí começou toda uma trajetória para mim. Mas eu trouxe um pouco isso, né, até para todo mundo olhar um pouquinho nesse autoestudo, em que momentos a gente pode também estar inconscientemente ainda, né, gerando isso, e até se a gente olha essa dimensão política, né, como essa divisão que na verdade formam duas uniões, né? Quem está de um lado está unido por um lado e quem está do outro lado no fim está unido por outro lado, ou seja, existe uma necessidade de união, seja lá, né, sem questionar agora as perspectivas que estão unindo as pessoas, mas essa vontade de estar junto, né? Para a gente reconhecer o quanto a gente também pode estar criando isso para saciar essa necessidade de estar junto, de compartilhar, de se sentir pertencente, né? E aí eu lembro um dia que eu tava com a Má, né? A gente tava, ela foi na minha casa e eu tava muito mal, assim, eu tava passando por um processo de muita dor, assim, de reconhecer, né, o momento que eu tava vivendo, sei lá, maternidade solo, várias coisas que estavam compreendendo uma força na minha vida onde estava muito difícil para mim. E eu lembro que a Má chegou e a Má estava muito bem naquele dia. Ela estava assim num estado de encantamento, de felicidade. E aí isso já foi um choque, né? Quando ela chegou daquele jeito, uma parte de mim
não queria trazer todo aquele problema porque ela estava bem, mas na verdade a realidade é que eu estava vivendo toda aquela dor. E aí eu abri meu coração para aquela dor, e quando eu abri aquilo, em algum lugar eu estava desejando muito essa empatia dela, até porque ela tem essa capacidade empática muito grande. E naquele dia eu recebi um grande ensinamento, assim, porque eu lembro que eu entrei nesse lugar profundo, amar sustenta muito o amor incondicional para escutar as emoções, né? Ficou me sustentando ali naquele amor incondicional, assim, que eu podia sentir mesmo aquela dor, eu podia viver tudo aquilo, não estava sendo julgada por nada do que eu estava sentindo. E em seguida ela virou para mim e falou assim: eu honro, né, e vejo a tua dor, mas eu tô muito bem e eu vou sustentar toda essa alegria, esse entusiasmo aqui, até para que você possa lembrar para onde você pode voltar quando você sentir que você já sentiu toda essa dor. E eu continuo sustentando essa luz aqui, né, para que você só lembre que ela continua existindo aqui, disponível para você e aberta para te acolher quando você quiser chegar, né, para também sentir tudo isso. E aí, naquele momento, eu lembro que teve uma organização do meu ser, do reconhecimento de que ela não precisava estar empaticamente na minha dor para que eu pudesse me sentir acolhida. Que eu podia me sentir acolhida e ela ainda assim podia manter o estado, né, de frequência que ela estava, que era muito elevado, e o quanto isso naturalmente realmente ia lembrando todo o meu ser, todo o meu corpo da memória de que eu também tenho isso em mim, né? E eu não sou aquela dor. E eu não preciso nem me desesperar para sair da dor, porque uma vez que eu não sou a dor, tá tudo bem, ela tá passando por mim, então eu posso também senti-la. E ao mesmo tempo eu posso, né, voltar a reconhecer e sentir aquilo de potencial também que há em mim, né? E eu acho que isso tem muito a ver, porque nesse momento onde a gente está com todo esse movimento de eleições, né? E aí todos esses processos, aí tem alguém que está sentindo uma dor, tem alguém que está passando por um processo muito difícil, a gente pode às vezes cair nessas armadilhas, né? De, nossa, eu não posso estar bem nesse momento. Eu não posso estar alegre, eu não posso estar entusiasmada com a vida, eu não posso estar encantada com a vida diante de tanta crise, gente que está passando fome, todas essas perspectivas que a gente tem que são reais. E aí é um convite para a gente reconhecer que quando a gente sustenta esse encantamento, essa alegria, essa esperança, esse amor e essa fé, a gente não está abandonando essas pessoas que de repente estão vivendo situações muito desafiadoras. Ao contrário, a gente está sustentando um campo para que elas possam encontrar caminhos, né, nutrição, que a gente mesmo possa também abrir espaços mais criativos, mais nutridores, para que todas essas pessoas possam cada vez mais acessar isso, né? Então tem uma armadilha aí, né? Porque se a gente está na outra chave, a gente pode fazer o contrário, né? Descer a nossa frequência, abandonar aquela força que estava com a gente para poder estar junto com aquelas pessoas que a gente sente no nosso coração a empatia e a vontade de acompanhar, de nutrir, de dar a mão, de fortalecer. Mas se a gente perde a nossa força, como é que a gente consegue de fato estar ali para sustentar, né? Então eu sinto que um dos pontos de muita contribuição que a gente pode dar nesse momento para a Terra, para o Brasil, para esse momento todo que a gente vive, é manter o nosso espaço sagrado fértil, fértil dessas possibilidades criativas, né? E aí cada um vai precisar olhar para o seu processo de vida, para a sua rede, né, para os seus hábitos, para reconhecer o que torna meu espaço sagrado fértil, nutridor, rico e o que torna ele estéril, né? O que torna ele frágil, o que torna ele contaminado. E aí cada um tem uma dose, né? Então, por exemplo, não posso ficar, eu no meu processo pessoal, assistir notícias de todos esses desastres que estão acontecendo, ficar vendo demais, né? Imagens do ódio, das pessoas fazendo tudo isso, isso polui demais o meu campo. Se eu começo a assistir tudo isso, eu começo a perder meu equilíbrio, minha conexão com a fonte, e eu vou me misturando, e quando eu vejo, eu já tô perdida no meio de toda a bagunça, né? Então eu, me autoconhecendo e fazendo tudo isso, começo a fazer o quê? Simplesmente eu não vou ver essa notícia agora. Eu vou ficar sabendo das notícias por uma outra forma, eu vou ver a quantidade de notícias que eu posso. Olha, essa semana eu não posso ver nenhuma, eu estou muito sensível e qualquer uma dessas pode me derrubar. Então não é o momento de eu ver, né? E a gente podendo ir com o nosso livre-arbítrio fazendo escolhas, né?
seja a escolha para não ver certas coisas, ou seja a escolha do que me nutre. Então, tem momentos onde eu estou também percebendo minha frequência, aí eu vou, o que que me nutre? Ir para a natureza, então eu vou para a natureza. O que que me nutre? É rezar, então eu vou rezar. O que que me nutre? Tá com as crianças, então eu vou lá ficar com as crianças. Porque quando a gente reconhece o que nutre a gente está também dando força para aquilo que pode nutrir o todo, a partir também de mim. Porque se eu estou nutrida, eu vou estar muito mais disponível para criar novas possibilidades, para saber como lidar com os desafios, para poder dar a mão para quem está do meu lado, para poder criar um grande projeto, para poder estar aqui, que nem né, eu e a Marcela, a gente só está aqui porque existia um espaço de nutrição. Senão a gente estava lá afogado no meio de tantas complexidades, né? Então, para a gente poder estar aqui, existe, né, um movimento que eu faço pessoalmente, a Má faz pessoalmente, para sustentar esse campo fértil, esse campo luminoso, né? E aí a gente vai precisar olhar mesmo para os nossos hábitos. Às vezes é alguma coisa que a gente come que desequilibra a gente. Então, o que que a gente está comendo, né? Como é que eu acordo? Como é que eu começo o meu dia? Quais são as escolhas que eu vou fazendo ao longo do dia que vão me nutrindo, que vão fortalecendo todo esse campo? E quais são as escolhas que vão, né, tirando a minha força? As pessoas com quem eu convivo. Como é que eu posso estar mais próximo de pessoas que eu sinto que elevam a minha energia, que me lembram, que falam, nossa, eu olho para aquela pessoa, eu conecto com isso e eu volto para o meu centro. Marcela é uma delas para mim. Quando eu tô assim, eu escrevo para ela, eu falo, às vezes ela só fala oi, pronto, lembrei. Tava quase tipo lá no limbo, me perdendo, voltei, agora entendi, né? Então, como que a gente pode assumir que sim, tem pessoas, tem lugares, tem coisas que a gente pode fazer que são essenciais para nossa alma? E não importa se elas são úteis aos olhos dos outros ou da sociedade, né? Às vezes é você ficar num espaço de contemplação, por exemplo. É criar um espaço de estar ali na natureza, horas ali, e você fala, mas o que que eu estou fazendo? O que que eu estou produzindo? Eu estou produzindo fertilidade no meu ser para que isso possa estar disponível para toda a terra, para que isso possa estar disponível para todas as minhas relações, para os meus filhos, para minha família, para os meus trabalhos, né? E aí, se você trabalha num escritório, por exemplo, no meio da cidade, se você está nutrida disso, você está levando nutrição para aquele lugar que é quase uma escassez absoluta, né? De força, de fé, de confiança, de amor, de generosidade, né? Então, quanto maior, né, é o seu desafio no sentido do ambiente que você vive, maior também é a sua responsabilidade de cuidar do seu espaço sagrado. Então, o convite que a gente faz, né, para essa semana até quarta-feira, é que a gente esteja realmente mais vigiantes, né, vigilantes do nosso dia a dia, para aprofundar nesse autoconhecimento e se autorizar, essa é a palavra, se autorizar a fazer as suas escolhas sem culpa absolutamente nenhuma, para que você possa de verdade ocupar o seu melhor lugar dentro desse todo, né? E às vezes o nosso melhor lugar é se retirar da frente de algo, às vezes é ir para a natureza, às vezes é cuidar dos filhos, às vezes é fazer um grande projeto, mas isso só vai ser possível se a gente se escuta, né? Se escuta lá naquele profundo, se permite ir para um lugar de silêncio interno também para se escutar, sem o julgamento das pessoas, sem a pressão, né, da sociedade ou do que precisa ser feito aqui praticamente na minha vida, né? As realizações mundanas também, que são essenciais, mas que muitas vezes distraem a gente também do que é essencial. Apesar de parecerem essenciais, né, elas também distorcem um pouco o que de fato é essencial. Então, essa semana a gente pode fazer esse exercício de autoobservação e na autoobservação já ir para a ação. Ou seja, nossa, eu percebi que quando eu acordo, se eu tiro 10 minutos antes de levantar da cama para entrar em conexão com o meu corpo, com a vida, agradecer tudo aquilo. Então, eu vou começar a praticar isso constantemente. Vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, vou fazer depois de amanhã e vou começar a ver o que que isso muda, né, no caminho da minha vida. Então, a gente vai fazer esse exercício, eu convite que a gente faça esse exercício e aí, dentro disso, a gente coloca dois momentos, né? Que eu e a Mar, a gente sente que é dois momentos que a gente pode
começar a fazer esses exercícios, que é quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Que são dois momentos, né? Que a gente é como se tivesse uma pausa, né? Uma mudança. Então, opa, agora acordei, vou começar meu dia. Então, quais são os hábitos que cada um aqui pode descobrir e experimentar nessa semana que podem potencializar aquele dia? Eu gosto muito de usar um recurso, isso eu comecei a utilizar esse recurso no meu puerpério, que foi um puerpério bem desafiador para mim, onde eu senti que eu me desconectei total, assim, né? Perdi a força no puerpério solo, então foi bem uma experiência bem puxada, assim, para o meu ser se desenvolver. E aí eu lembro que eu acessei uma sabedoria e eu carrego ela comigo até hoje, que é uma sabedoria que os alcoólatas anônimos também usam, que é só por hoje. Então, quando eles estão num processo, né, de desintoxicar e parar de beber, eles falam só por hoje eu não vou beber. Só por hoje. Não precisa ser para toda a vida, porque isso desespera. Meu Deus, só de pensar nisso eu não consigo mais e desisto. Só por hoje. E aí eu uso muito isso, e entrego para vocês como uma experiência também para essa semana. Quando acordar, fazer algum voto, né? Só por hoje eu vou silenciar quando eu receber uma provocação. Só por hoje. Eu vou fazer essa experiência. De toda vez que eu receber uma provocação, alguma coisa que me dá vontade de reagir, eu vou silenciar. Eu vou ver o que acontece com isso. Sem dizer se isso é certo ou se é errado. Só por hoje. Só por hoje eu vou experimentar colocar um pouco mais de amor em todas as ações que eu vou fazer durante o dia. Só por hoje. E aí cada um pode ir escolhendo, né, o que quer experimentar naquele dia. Só por hoje eu quero praticar a minha paciência. Só por hoje. Amanhã eu posso gritar, amanhã eu posso enlouquecer, mas só por hoje eu quero exercitar um pouquinho mais minha paciência. E aí, cada um aí no seu processo de autoconhecimento poder fazer esse exercício. E aí, na quarta-feira que vem, quando a gente abrir o Zoom, né, o próximo encontro, a gente pode colher um pouquinho desses depoimentos também de como isso, o que que isso, que efeito que isso fez, né, na vida de cada um de nós. Confiando também que isso que a gente está fazendo não é só uma experimentação pessoal, ainda que seja, a gente está aqui movendo umas energias para reconhecer o que será que isso que a gente está fazendo pessoalmente, como será que isso impacta socialmente? Como é que será que isso impacta coletivamente? Será que impacta? Será que não? Então a gente vai se colocar aqui um pouco como cientistas, experimentando coisas, para que a gente possa ir decodificando um pouco mais como é a força da nossa influência dentro de um sistema, né? Dentro de um coletivo social. Eu queria dar duas dicas assim para esse exercício que a Clara está propondo. Então, durante a manhã, se vocês é uma coisa que eu faço, se vocês quiserem experimentar, como esse, né, isso que a Clara estava trazendo, essa intenção do qual que é a sua intenção para aquele dia, você já sentir também aquilo como uma realização. Então, se eu quero praticar a paciência, ao mesmo tempo eu quero sentir a paciência. Eu quero sentir que eu já tenho essa paciência. Então, você só sentir um pouco, sentir, um dia, nossa, eu sinto muita paciência, eu sinto uma calma e uma tranquilidade. Porque às vezes, se você fala, eu quero praticar paciência, o universo pode ser um pouco espírito brincalhão e te inventar milhares de situações assim super desafiadoras para você praticar paciência. E aí, de repente, você tem um dia bem difícil e você fala, nossa, o que eu estava fazendo? Era. Nossa, pratiquei bastante paciência hoje. Então, às vezes pode ter essa chave de como que eu quero sentir, né? E aí, a partir desse sentir, ele aterra já essa experiência e você vai emanando o seu dia desse sentimento, né? Então, por exemplo, nossa, eu quero sentir, estou sentindo um dia muito mágico, com muita paz. Sinto muita gratidão durante o dia de hoje. Então, você vai magnetizando, né? E aí, depois, você vê também o universo brincalhão, mas brincando de uma maneira harmônica com essas criações. Então, compondo, né, com motivos que te despertam gratidão, Então, essa dica, né, que acho que pode ser interessante, isso de usar esse poder da manhã, né, que pode ser um poder de materialização.
para aquele dia. E aí eu sinto que no poder da noite já é um poder mais de integração do dia e de esvaziamento também. Esvaziamento para você poder entrar na noite, de repente, com uma intenção também, levando uma intenção para as noites. E aí, dentro disso, a gente queria propor também um outro exercício, que ele faz parte desse autocuidado com o nosso campo sagrado, que é para os momentos onde você sentiu, putz, deu ruim, escutei tudo isso, tava, né, tô buscando aqui desenvolver essa consciência, mas de repente, tipo, me sinto muito saturado por alguma coisa, engatilhado também, a gente fala, né, quando realmente algo me tirou, assim, do alinhamento. E aí, ao perceber isso, você pode fazer duas ações simples. Uma é perguntar para si mesmo. Se você percebeu isso, então respira nessa percepção, né? Tipo, percebi isso. Aí você pergunta: eu posso transformar isso agora? Posso transformar o meu campo? Então, de repente, você se engatilha, está sentindo tipo muita culpa, um grande sofrimento, ou um ódio, e aí você tipo voltar assim, tá? Eu posso transformar o meu campo agora? Se vier que sim, então faz isso. Se vier que sim, é porque você já tem o mecanismo de como fazer isso. Se você sentir que ainda está muito sobrecarregado, então a ação que você vai fazer é a entrega, de entregar para Deus, para uma consciência maior, para a fonte, o que isso tudo que está te sobrecarregando. Porque às vezes essa consciência de que isso é grande demais para mim, assim, no sentido, às vezes você está captando toda uma consciência coletiva, né? Toda uma vibração de tantas formas de pensamento, de tantas pessoas, e de repente, isso é só entrega. Então, ou alguma questão que possa ser também sua, uma questão pessoal, mas que realmente te pegou ali na ferida, e aí o que veio, o material que veio, o conteúdo é mais forte, e aquilo parece, tipo, demais para o que você consegue estar em harmonia, estar no seu alinhamento, então você entrega para Deus. Isso. E aí, nessa entrega, essa restabelecendo, como a gente estava trazendo, essa confiança original de estar junto, né? De estar junto com a fonte, de que todas as minhas necessidades, elas são providas pela fonte, e de que então eu posso também entregar aquilo que está desafiador e que às vezes é uma entrega que estava no seu campo, mas era do campo coletivo e que você entregou para aquilo, e aí quando tem essa entrega, isso é reciclado pela fonte e retorna de maneiras harmônicas para o todo, né? Então, dentro do seu circuito, como se você, de novo, né, eu tinha trazido como a gente faz energia elétrica com o nosso corpo. Então, é como se essa energia ali que estava em você, ela voltou para o circuito da energia maior ali do universo, foi reciclada, foi transformada em outra coisa e retornou para aquele todo. Então, esses dois exercícios, e aí daqui a pouco a gente vai também encaminhar para uma meditação para vocês já também viverem um pouco disso. E hoje é dia de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora, ela tem essa frequência muito forte, assim, Mãe Maria, Nossa Senhora, de ter uma grande misericórdia e compaixão por todos os seres e de poder receber aquilo que já está tipo, em desequilíbrio e fazer essa transmutação. Então, a gente conectar também com essa bênção, essa frequência, assim, no dia de hoje, para receber esse alinhamento, né? Que às vezes também esse lugar no todo é relembrar, assim, o meu lugar e tem todo aqui, eu posso, então, ser ajudada por esse todo para nutrir o meu lugar, o meu espaço sagrado. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é uma das padroeiras do Brasil, né? É uma força mesmo que vem com essa força brasileira, né? Enfim, uma entidade, né? Que apareceu ali num rio, não sei para quem conhece ou não a história, mas de forma bem resumida, surgiu essa imagem num rio, né? Pescadores que estavam ali no rio resgataram essa imagem e a partir disso muitos milagres começaram a acontecer e aí Nossa Senhora Aparecida, né? É aquela que aparece
nos momentos onde a gente sente que, né, não, nada mais pode acontecer e de repente ela aparece e traz milagres, né? E ela é considerada uma grande padroeira do Brasil, né? É uma santa negra, né? Inclusive na sua origem ali, onde como ela chegou ali, como ela apareceu em imagem, né? E então muito interessante, né? Porque quando a gente marcou, a gente não escolheu essa data porque era dia 12, era porque era quarta-feira à noite e a gente estava disponível. A gente falou, vamos fazer na quarta, vamos. Aí a gente foi reconhecer que era essa data. Então, acho muito simbólico também, né, que a gente esteja justo aqui, iniciando uma série de 3 encontros que está ligado com todo esse acontecimento no Brasil, né, convocando essa força dos milagres mesmo, para abrir espaço, né, para uma construção de uma nova e possível realidade a partir de toda a crise que está aí posta, nos convidando a dar um passo novo mesmo, né, um passo de muita desconstrução e de construção ao mesmo tempo, né, então daqui a pouco a gente entra na meditação e traz a força essa força dos milagres mesmo, essa força desse encantamento, daquilo que aparece e que de repente muda tudo. E isso tudo é possível quanto mais a gente sustenta, inclusive, essa consciência, né? E aí, então, dentro disso, eu vou trazer só mais uma coisa que eu acho bem importante a gente trazer, que é sobre justamente a falta de fé ou o medo e o controle, né? Como duas chaves de gatilhos que desconectam a gente dessa relação direta com a fonte maior que somos e que podemos estar constantemente conectados, né? Que nos conecta a tudo que é maior e essencial na vida. Então, da gente estar bem vigilante em reconhecer como esses gatilhos estão operando dentro da gente, né? A gente está aqui nesses encontros convidando a um aprofundamento no nosso autoconhecimento, né? Então, hoje a gente está num momento social onde o medo é um sentimento comum, né, e muito frequente, e com acontecimentos que vão gerando cada vez mais medo. E esse medo gerando desempoderamento, né? Um lugar onde a gente parece que entrega para o outro, para a vida, para o acontecimento, o poder e a gente se sente desamparado, né? Se sente impotente, se sente paralisado muitas vezes diante daquela situação, né? Então, quando a gente reconhece isso, a gente pode também soltar a identificação com esse sentimento, com essa vibração, para abrir espaço também para algo que nos move numa outra direção, né? Que aí para mim vem muito a imagem da coragem, né? Essa palavra coragem e que tem a ver com a ação do coração, né? Voltando lá naquilo que a Má estava trazendo, né? Que é a partir do coração que esse movimento, que essa intenção se faz. Então, quando a gente acessa a coragem, nada mais é que é a reconexão com esse coração, né? Não é nada de coragem, alguma coisa fora de mim, né? Ao contrário, tem a ver só com voltar e se reconectar. E esse coração está diretamente ligado à inteligência da fonte, à inteligência de tudo que existe do universo, e essa inteligência opera através da gente, e aí vem a força dessa coragem. Quando a gente faz, fala, nossa, não sei de onde eu tirei essa coragem, porque na verdade é muito maior que eu mesmo, porque é eu em conexão com esse todo, agindo através desse corpo físico, né, dessas escolhas. E a partir disso a gente pode acessar a fé. E eu gosto de trazer a fé como algo, como uma ação também, não como uma crença mental, que muitas vezes a gente acabou entendendo que fé é uma crença mental em uma religião, né, em alguma coisa. E para mim a fé está muito mais ligada a um estado vibracional, onde eu estou num estado de presença, onde eu reconheço que todas as possibilidades existem. E eu desfaço qualquer crença de que as coisas são de uma forma ou são de outra, ou elas são limitadas, né? Então, quando eu vou lá, né, na história de Jesus, e aí Jesus fala para o aleijado andar, e o aleijado anda, e aí ele fala: Você me curou, eu tô andando agora. E ele fala: Não, o que te curou foi a sua fé.
E aí eu escutava aquilo e falava, a fé, o que que a fé fez então? O que que é essa, né? Que fé é essa então? Como que ela fez o aleijado andar? Quem é essa tal de fé? Quero falar com ela. Alô, dona Fé? Como é que você fez isso? Me explica. E aí, para mim, vem, né, no meu estudo, na minha experiência, vem muito que é esse estado onde você desapega de tudo que você já conheceu, de tudo que você sabe, de tudo que é certo, né? Ah, eu não posso andar, é impossível, a minha perna é assim, eu nasci desse jeito. É solta tudo isso e vem para um estado de presença absoluta, onde você reconhece que todas as possibilidades existem aqui e agora. E aí, quando você entra nesse estado, e a confiança é um dos aspectos que leva a gente para esse estado, então acessar a confiança permite com que a gente chegue nesse lugar. A partir desse lugar, realmente os milagres acontecem. E aí a gente fala, nossa, minha fé foi tão grande que aquilo lá aconteceu, né? A fé daquela pessoa ali é tão grande que curou até. Então é o momento onde a gente vai reconhecendo isso na nossa caminhada. E eu gosto muito de olhar para a experiência de Jesus como uma inspiração para mim, mas não como uma inspiração num pedestal, né? Como, olha, Jesus é o cara e ele conseguiu fazer tudo isso. Mas trazendo isso para a minha experiência, né? Ele veio e experimentou isso tudo no corpo físico em condições que não eram favoráveis, desde o nascimento dele, desde a barriga ali já não era favorável em muitos aspectos, já estava sendo perseguido, já tinha muitas coisas ali acontecendo, né? E ele veio experimentar isso no corpo dele e reconhecer o que era possível fazer aqui nessa experiência como humano. E ele alcançou lugares maravilhosos para que a gente possa lembrar que a gente também pode alcançar. E tudo que a gente precisa fazer é praticar. E por isso que a fé, para mim, ela é uma ação, ela é uma prática que a gente pode fazer cotidianamente, né? Nas pequenas coisas da nossa vida, mas também nas grandes coisas que a gente precisa exercer coletivamente. Então, eu deixo esse ponto para a gente integrar e reconhecer como que a gente pode viver e praticar, experimentar essa fé. E junto com a fé vem o amor, que aí Jesus, né, a gente olha de novo para ele lá e é essa fonte, né, dessa experiência de amor, porque eu vejo que a fé e o amor, elas andam muito juntinhas. É como que uma nutre a outra, né? Então, essa experiência do amor, do estar em estado de amor, e o amor também como um estado, né? E não como um objeto utilizado nas relações, que muitas vezes é. E aí, um objeto que, inclusive, é utilizado com poder, né? A pessoa que diz que ama para controlar o outro, em nome do amor mata alguém, né? Em nome do amor a família, vai, né, criando cada vez mais ódio, separação, preconceito. Então, não é desse amor que a gente está falando aqui, mas o amor como um estado primordial, né? De onde tudo é concebido, onde tudo é criado. Então, naquele estado de fé, onde eu sustento que tudo é criado, eu dou espaço para que o amor crie, para que o amor crie através de mim, para que o amor crie em mim. E aí eu deixo uma pergunta que a gente pode levar também para a vida, diante de situações onde a gente precisa tomar uma decisão e fazer uma ação, se perguntar: o que o amor faria através de mim nessa situação? E aí abrir espaço para a gente ser canal da expressão desse amor e escolher isso como uma prática dentro das nossas caminhadas, dentro da nossa vida, né, da nossa trajetória daqui até quando a gente fizer a passagem. A gente não sabe, né, quando cada um de nós vai fazer a passagem, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Então, como hoje a gente pode fazer essa escolha de dar permissão para que através de mim o amor se expresse em todas as situações, em todas as minhas relações. Talvez no começo não vai ser em todas as situações, mas pode ser em algumas. E depois amanhã um pouquinho mais, e daqui a pouco um pouquinho mais, até que isso se torne a nossa maneira de viver. E toda a Terra agora, todo o universo está conspirando a favor dessa expressão maior do amor aqui entre nós.
Então, que a gente possa ser esse canal de sustentação e de experiência viva desse amor, aqui no corpo físico, nas nossas relações, para além de uma idealização do amor. E eu vou adorar receber histórias, depoimentos de vocês. A gente pode abrir o grupo em algum momento também para todo mundo entregar um pouco dos depoimentos. E fica esse convite aqui nosso, do nosso coração, para que a gente possa se permitir. E aí essa palavra é uma outra palavra que eu trago para a gente, que é permissão. Permissão para ser a nossa maior potência. Permissão para ser quem somos em essência. Permissão para ser e estar nesse vínculo profundo com o amor, com a fonte de tudo que existe. Permissão para sermos melhores cada vez mais, nossa melhor versão. Permissão para caminhar em beleza. Permissão para sentir. Permissão para estar em verdade. Permissão para se reunir. Permissão para ir atrás dos sonhos, para poder realizar aquilo que pulsa na nossa alma. Permissão para ser livres dentro dessa terra. Permissão para criar novas realidades mais harmônicas para todos nós. Gratidão. Gratidão. E só antes da meditação, eu queria trazer essa consciência, de novo, como eu estava falando desse campo que a gente gera. Tem um instrumento muito interessante que chama aurímetro, que ele mede o nosso campo eletromagnético, qual é o tamanho do nosso campo eletromagnético que está sendo emanado, né? Desde o centro do nosso coração. E aí, teve uma experiência que eu fiz, onde com esse aurímetro, tipo, eu me concentrei primeiro numa sensação, assim, uma preocupação. Uma preocupação que nem era tão grande assim, era uma pequena preocupação. E aí, não, calma, voltando. Primeiro eu só medi o meu campo normal. Aí ele deu um tamanho lá. Medi, assim, do jeito que eu tava, sem focar em nada. Ele deu um tamanho grande, um campo bem grande. Aí eu pensei numa pequena preocupação. O meu campo, imediatamente, ele, tipo, encolheu, assim, como uma uva passa. E ficou muito perto de mim. Ou num medo. E isso é bem interessante, porque faz o quê? Com que, tipo, você encolhe o seu campo e você se sente muito daí mais oprimido por tudo o que vem de fora. Como se, assim, você só tá, tipo, aquilo entra mais dentro de você. E quando daí você volta e se conecta com o amor, por exemplo, com algo que te deixe muito feliz, esse campo de novo se expande. Então você está ali influenciando. Você não é, você está, né, influenciando esse todo com o seu campo, com a luz que vem do seu centro. E se a gente se conecta, né, daí eu vou puxar agora vocês numa meditação, que é uma meditação que leva a gente na frequência cerebral Theta, então é uma meditação canalizada por uma ferramenta que chama Theta Healing, pela Vaiana Stein. E com essa meditação, a gente uma das maneiras de amplificar essa nossa percepção da conexão com a fonte e de estar realmente os nossos sentidos estarem ali conectados com a fonte. E aí o nosso campo, tipo, amplia, assim, que era uma coisa que tinha que andar quarteirões e quarteirões com o aurímetro, porque o campo não acabava, assim. Então, é muito potente, né? A nossa potência de emanação de luz, de emanação de consciência, essa, né, a grandeza, magnitude do nosso espaço sagrado, onde ele começa a já irradiar tanto que, enfim, qualquer pessoa que entra no seu espaço sagrado que seja abençoada já, né? Que receba já esse amor incondicional. Então, com essa consciência também do que essa meditação, esse exercício agora pode estar ampliando, né? Do que essa conexão com a fonte pode estar ampliando. Vamos então para a meditação. E aí, para quem nunca fez uma meditação de Theta, vou provavelmente trazer reprogramações. Essas reprogramações são o quê? Frequências que estão vindo ali da fonte
né, de repente isso é uma atualização do que era ali a fé. Talvez você tinha uma visão da fé que não era assim, aí de repente a Clara já trouxe uma atualização, você já, opa, e aí agora você receber essa nova atualização da fonte, ela vai entrando, né, esses downloads que a gente chama, essas reprogramações, eles vêm desde a fonte, eles atuam energeticamente nas suas células, no seu DNA, e isso traz uma nova estrutura, né, de possibilidades, de consciência, de vibração para você. E aí, enfim, para vocês, primeiro é uma meditação visualizada, vocês vão seguindo essa visualização, se entregando. E aí, para vocês receberem essas frequências, vocês só falam que sim, em voz alta, nas suas casas, sem precisar abrir o microfone, tá bom? Mas só antes de você começar a meditação, vou trazer só alguns avisos, que aí depois a gente entra em teta e sustenta isso até o fim. Então, todos que estão aqui, né, estão ali no grupo do Telegram. Ali a gente, essa semana, vai mandar algumas coisas, assim, bem pontuais, né? Algumas músicas, algum vídeo de inspiração. Eu quero mandar esse vídeo da. Tem testes, né, de ver como a gente pode acender mesmo lâmpadas com a nossa própria energia, assim. Então, a gente vai nutrir um pouquinho o grupo lá, para que a gente possa sustentar essa memória, essa constância, essa escolha da gente caminhar junto, né, até a próxima quarta-feira. E aí a gente convida também, aí eu vou mandar também o áudio, né, dessa aula aqui, para que vocês possam ter, vocês podem escutar e podem inclusive compartilhar com alguém que vocês sintam, não tem nenhum problema dessa, é para todos, é para se expandir mesmo, não é para ficar contido aqui, é para que mais e mais pessoas acessem. E aí a gente convida todo mundo a divulgar também, né, essas aulas, seja a aula que a gente está fazendo aqui agora, seja a divulgação das próximas aulas, porque realmente a força que está movendo a gente é uma força coletiva, né? Então, quanto mais pessoas acessarem essas consciências, quanto mais pessoas estiverem juntas ali no grupo, juntas aqui na aula, a gente sabe que isso tem um outro impacto, né, na atuação mesmo dentro desse campo social coletivo, que é a nossa intenção essencial, né? A gente quer realmente ir aprimorando os nossos canais para que a gente possa atuar mais e mais coletivamente e isso seja de benefício para todos, né? Então a gente pede, né, para que cada um seja esse sopro divino que vai entregando essas sementes, né, para que mais terras possam ser fertilizadas. E aí a gente tem a contribuiçãozinha também, que a gente sugeriu uma contribuição consciente, a gente colocou ali um valor mínimo que foi totalmente intuído, né? Primeiro veio o número 13, depois eu até dei risada, porque, né, enfim, sabemos que o número 13 tem uma representação nesse momento pra gente. E aí então a gente colocou isso como um mínimo, né, para cada encontro. E depois veio o número 33, que aí também, depois a gente deu risada, porque também veio a imagem de Jesus, né? Para os três encontros, mas isso é uma contribuição mínima, né? Então também quem quiser sentir de generosamente contribuir mais abundantemente, a gente também agradece pelo nosso trabalho, pela sustentação e também pela circulação da abundância. A gente sente que um dos pontos essenciais que a gente precisa fazer aqui agora na Terra, nesse momento de crise, é colocar o dinheiro para circular e não fazer o inverso, né? Que o medo está dizendo para a gente que é conter, conter, segurar, armazenar. E cada vez que a gente está fazendo isso com o dinheiro, a gente também está fazendo isso com toda a potência da abundância. A gente está aqui segurando, reduzindo, né? Então, cada vez que a gente se permite, né, fazer pequenas ou grandes quantias de doação, de entrega, né, quando a gente vai fazer qualquer pagamento, fazer isso realmente reconhecendo que a gente está colocando a energia para circular e ela pode ter cada vez uma intenção de mais amor e abundância, né, para que ela circule é bem importante, né? Então é um ato simples, né? Todos os dias praticamente a gente está utilizando o dinheiro, que a gente possa também colocar no dinheiro as nossas intenções e fazer com que ele circule mais e mais, gerando mais abundância também na Terra e soltando as nossas contenções de sobrevivência, que na verdade às vezes estão criando campos de mais escassez dentro e fora de nós, né? Então que a gente possa abrir esse espaço e é isso, gratidão à presença de todos. E aí a gente vai agora para a meditação e logo depois eu vou colocar uma música para a gente finalizar.
E aí, na hora que a gente for finalizar, quem sentir também de abrir a câmera, só pra gente ver os rostinhos, assim, antes da gente ir embora, pode ser um momento gostoso de se reconhecer também. Gratidão. Gratidão. Então vamos lá, queridas, queridos. Vamos só respirar fundo primeiro. E escutar o som da sua respiração. Como um oceano que vai entrando dentro de você, um oceano de consciência. Vai entrando pela respiração e que ao expirar, então, já começa o seu exercício de poder soltar tudo que era excesso, toda preocupação, por agora experimenta, e soltando toda apreensão, toda desilusão ou desencantamento, só com a respiração. Sentindo já o peso do seu corpo, podendo entregar os ossos, o peso dos ossos, o peso dos músculos. Sentindo o seu cérebro também pesado e ao mesmo tempo flutuando, boiando dentro do líquido cérebro espinal. E aí vai conectando com o som agora do seu coração. Veja se você consegue sentir, escutar, perceber o som do seu coração circulando nas suas células, no seu sangue, em movimento constante, ritmado. E ali, guiado pelo som do seu coração, pela sensação do seu coração, você vai entrando mais para dentro do espaço do coração. Mais para dentro. Encontrando uma grande chave ali dentro, um portal da conexão com a sua alma, com a sua origem, com a fonte. E aí você recebe essa chave e você aceita ela. Isso te leva ainda mais para dentro do seu coração. E ali dentro tem uma chama, uma centelha de fé, de confiança, de entusiasmo, de vida, que é a sua própria alma. Aquela que se sente entusiasmada, que conhece o seu propósito, que conhece o seu brilho e que sabe que o seu brilho é único, é essencial. E agora, nutrido pela sua respiração, você vai inspirar dentro da chama da sua alma e essa chama vai se amplificar. E ela vai começar a iluminar todo o seu corpo. Cada órgão ele vai se iluminando, toda a pele vai se iluminando. Essa luz vai descendo pela sua coluna, pelo seu ventre, pelas suas pernas, pela sola dos seus pés. Essa luz ela se expande para todo o seu campo áurico e ela entra, ela vai se expandindo no seu campo áurico e ao mesmo tempo ela vai entrando dentro da terra. Dentro da terra. Raízes luminosas que vão indo cada vez mais profundo e que conectam agora com essa matriz do coração da terra, o coração cristalino, a frequência da fonte, no interior da terra, esse espaço onde a terra já está realizada em união, em puro amor. Você adentra ali com as suas raízes. As suas raízes se conectam completamente ali. E a terra já começa a fazer uma limpeza agora pelas suas raízes de tudo que estava gerando desequilíbrio,
preocupação, medo. Isso vai sendo puxado pelas suas raízes. E você vai se sentindo cada vez mais ancorado, com mais estrutura, com mais suporte. E aí você percebe tudo isso sendo transformado em amor lá no interior da Terra. E você se conecta com todo o amor que a Mãe Terra tem por você. Todo o amor que se reflete em nutrição, em fertilidade, em fartura, em prosperidade, em abundância, em beleza. E em amor incondicional, cuidado, carinho, suporte. E aí você sente tudo isso, agora todo esse amor da Mãe Terra para você subindo por todas as suas raízes e retornando ao seu corpo, e entrando pela sola dos seus pés. E essa frequência vai abrindo cada uma das suas células, de dentro do seu osso, vai circulando isso. Vai chegando na base da sua coluna. E ali na base da sua coluna, essa luz entra, ela vai passando ali por dentro da coluna. E ela vai gentilmente abrindo cada um dos seus centros de energia e vão desabrochando como flores. Uma e essa energia vai subindo, desabrochando agora a flor do seu coração, da sua garganta, da glândula pineal, e agora saindo pelo topo da cabeça, essa energia que é o amor da Mãe Terra, já depois de fazer alquimia com tudo que você é, cria uma linda bola de luz acima da sua cabeça. Você só percebe a cor dessa bola de luz ou as cores, a sua beleza. E você entra ali dentro, se imagina completamente dentro dessa bola de luz, agora o seu veículo de luz. E essa bola começa a subir. E ela passa do teto da sua casa e vai indo mais alto, vai se afastando do bairro. E mais alto vai se afastando da cidade. E continuando a subir, vai se afastando do estado, do país, do continente, da Terra como um todo. Agora a Terra virou um pontinho azul de luz e se foi. E você viu que está rodeado de muitas estrelas, planetas, cometas, galáxias. E você continua a subir, flutuando, com muito relaxamento, muita paz, passando todas as galáxias, passando todos os universos, entrando em uma camada muito clara, muito branca de luz. Você se coloca ali totalmente, subindo mais e mais, atravessando agora camadas mais escuras, claras, e chegando numa camada muito dourada, muito familiar, como nós, estar em casa. E ali você continua a subir, uma camada de pura beleza, pura luz, bem-estar. E no topo dessa camada estão os mestres, Cristo, Buda, os arcanjos, os seres de luz. E aí você continua a subir, podendo sentir a bênção dessas energias, talvez ser acompanhado por algum mestre, até uma camada escura, e aí você entra em todas as cores do arco-íris. Vai atravessando todas as cores do arco-íris. É uma névoa cor-de-rosa da compaixão. Uma nebulosa de pura compaixão que te envolve completamente toda a sua consciência, sua bola de luz. Nessa nuvem cor-de-rosa, você se sente cada vez mais flutuando. E aí você vê que acima ali tem um portal de luz muito branco.
É a luz mais linda que você já viu, mais poderosa e ainda assim suave. Você entra dentro dessa luz e vai subindo cada vez mais alto, cada vez mais alto, mais alto. Se fundindo agora, podendo relembrar dentro de você. Eu sou o sopro divino da fonte criadora. Estou sempre conectada ao amor. Eu sou luz. Sentindo isso, se expandindo, percebendo agora essa bola de luz que se dissolveu ao seu redor. E tudo é luz. Você está em união, em paz, em harmonia. E agora, se vocês derem a permissão, só de eu iniciar enviando amor incondicional para vocês aí na sua casa, só de sim em voz alta, sem precisar abrir o microfone. Então, trazendo qual é a sensação de ter suporte, de estar acolhido, de pertencer ao todo e à memória do todo em harmonia, do todo em união, em uníssono. Trazer essa informação para você desde o primeiro momento da sua origem nessa matéria, o momento da sua concepção, no momento onde a primeira vez que bateu o seu coração, ali dentro do ventre, durante toda a gestação e o seu nascimento, a gente vai trazer essa consciência para esse momento, essa consciência de ser completamente amado pela fonte criadora de tudo que há, de poder receber esse amor incondicional, de se sentir um com esse amor, de ter suporte. Não só de sim para receber isso. E aí dentro disso, você está recebendo também essa chave mestre dentro do seu coração, ali, dentro do ventre materno, essa chave da memória, a memória da conexão com a sua alma, com o seu propósito, com quem você realmente é, com o seu divino eu sou e com o que você veio realizar aqui na Terra. Então, diga sim para receber essa chave. Essa chave sempre teve dentro do seu coração. E agora ela está despertando e ela desperta dentro do seu DNA espiritual. E vai relembrando todas as suas virtudes. Entrando ali, esse DNA espiritual, ele vai se tecendo com o seu DNA genético, transmutando o seu corpo físico com graça e leveza a partir desse amor incondicional, a partir da sua origem, da sua essência e a partir dessas virtudes. E uma dessas virtudes que agora chega a partir da fonte para você, ativando o seu DNA espiritual e penetrando no seu DNA genético, é a fé. A fé, a verdadeira fé. A fé é a certeza da presença infalível do divino, da fonte criadora, em todos os aspectos da minha vida, em todos os aspectos da vida da humanidade e do cosmos. Que você sabe o que é essa fé, você sente essa fé, você relembra essa fé e dá permissão que ela inunde, inspire todos os seus pensamentos e todas as suas mitocôndrias, colocando seu corpo em plena saúde e vitalidade. Diga sim para receber isso.
E aí, para isso poder entrar mais profundo ainda, a gente vai permitir que essa fé seja banhada pelo amor. Essa fé é a memória do amor incondicional e de você ser sempre amado. Do que é se sentir sempre amado, se saber sempre amado, se reconhecer sempre amado, incondicionalmente, pelo que você é, pela sua existência, desde o princípio de todas as origens, em todas as suas vidas, em todos os seus átomos, em todas as suas células, em todo o seu DNA, todos os filamentos, todo o RNA, toda a sua memória, entre os tempos, você se lembrar amado incondicionalmente e sentir e receber esse amor. E você vai dando a permissão agora para que esse amor, como uma luz, uma chama, também venha agora cor-de-rosa, inunde todo o seu corpo, inunde todo o seu ser. E que essa chama cor-de-rosa, ela vai entrando naqueles momentos onde existiu uma ferida, de se sentir desconectado da fonte de Deus, esquecido, sem suporte, nos momentos onde você perdeu a confiança na fonte ou em si mesmo. Você vai permitir que essa luz cor-de-rosa agora, essa chama do amor incondicional, essa frequência elevada da compaixão, ela brote nesses lugares, nesses momentos, ela brote onde você sentiu que você mais precisou. E agora você recebe isso em todos esses momentos, o amor incondicional e a compaixão, a chama cor-de-rosa te sustentando ali. Diga sim para receber isso, partir da fonte. E aí, essas duas forças da fé e do amor incondicional dentro de você, dentro do seu DNA, vão espiralando em toda a sua coluna e vão purificando todo o seu campo de tudo que não é mais o melhor e mais elevado para você. Vão girando, promovendo um giro no sentido horário da energia ao seu redor, um giro do seu coração no sentido horário, te colocando em sintonia, te afinando a sua frequência em sintonia com o tempo divino da Terra, tempo divino de bem-aventurança da Terra, tempo divino de regeneração da Terra e como melhor atuar, viver e favorecer esse tempo divino com prosperidade, com muita alegria, com orientação, com fé, com guiança, com confiança. Isso em alinhamento com o tempo divino do cosmos, e com a fonte, com essa origem, onde tudo já está em amor e em união. Então, diga sim para receber esse alinhamento de todo o seu ser com todos esses tempos divinos e podendo, então, alcançar mesmo essa frequência mais elevada da união e da memória de como criar em união, como criar em harmonia e da esperança dessas realidades possíveis que brotam de dentro da sua inspiração, em comunhão, em conjunto com a sua família de alma, com seres que, como vocês, estão despertos e de mãos dadas nessas criações. Sente a alegria e a gratidão por isso. E vai permitindo que essa gratidão também lave o seu campo de tudo que poderia estar carregado, de todos os pensamentos coletivos que estavam em distorção, são agora lavados pela gratidão, pelo amor incondicional,
pelo perdão, pela compaixão, recebendo bênçãos, sendo transmutados pela luz da fonte, retornando como sementes de luz, de amor e de consciência. E essas sementes que você semeia também estão dentro de cada uma das suas células, que se transformam em sementes de luz, de amor e de consciência. Diga sim para receber isso. E aí, vamos conectar com Nossa Senhora. E para quem não tiver familiaridade com Nossa Senhora, pode se conectar com a Mãe Divina, com esse princípio da Mãe Divina e de Nossa Senhora também. E primeiro só vamos ter esse momento para agradecer a essa Mãe Divina, para celebrar com essa Mãe Divina. Sentir o colo dessa Mãe Divina, as bênçãos, a beleza dessa Mãe Divina, o seu manto de paz, de orientação, de bênção, te cobrindo agora, te abraçando. Isso é desde as origens também, desde dentro do ventre, você sentindo esse abraço da Mãe Divina, que é a certeza da nutrição e do amor, do cuidado. E agora você vai permitir fazer um movimento de entregar para essa Mãe Divina, de ofertar tudo que já é demais para você. Tudo que está sobrecarregando o seu campo, qualquer coisa que te impeça de estar no seu melhor potencial. Você só agora, sem nem precisar, com a sua razão, saber o que é, mas as suas células sabem, o seu espírito sabe, o seu coração sabe, e permite agora que você entregue isso tudo que você vai entregando. Mãe Divina recebe, Nossa Senhora recebe. E ao elas receberem, você sente a misericórdia, acessa a frequência mais elevada da misericórdia, sabendo que é isso desde a fonte, recebendo essa misericórdia. E ao receber essa misericórdia, entrar nessa paz de lembrar, se lembrar como filho da fonte, filho da Mãe Divina, filho, seu corpo como filho da Mãe Terra, sempre nutrido, sempre amparado, com todo o suporte para realizar agora. E aí você permite que essa chama da Mãe Divina e essa chama dourada e cor-de-rosa, elas entrem no seu espaço sagrado agora e recarreguem todo o seu espaço sagrado com essas frequências do mais puro amor, da mais pura fé, da mais pura bênção, da verdadeira compaixão. E isso fica ali na sua aura. E agora a sua aura foi fortalecida como seu espaço sagrado. E a sua aura se torna impermeável a qualquer tipo de negatividade, derrotismo, desesperança, exaustão, depressão, ódio, raiva, guerra, ataque psíquico, ataque espiritual, qualquer tipo de invasão, distorção, manipulação. Então você já sabe, cada uma das suas células, das suas moléculas, do seu DNA, como estar impermeável e viver sem todas essas coisas que eu trouxe. E a sua aura também já sabe como estar impermeável e viver sem todas essas coisas. Diga sim a receber isso. Essa reprogramação
na sua aura, no seu ser, no seu campo, na sua consciência. Eu já sei viver em sintonia com as frequências mais elevadas, em sintonia com o canal da fonte criadora. Minha aura, minha nutrição, minha consciência, minhas experiências estão nutridas pela sintonia do canal direto com a fonte criadora, guiando as minhas experiências, guiando os meus encontros, fazendo que eu encontre exatamente quem eu preciso encontrar, exatamente as experiências que eu preciso encontrar, para melhor realizar o meu propósito, para melhor viver em harmonia, em alegria, em saúde, em paz, em beleza, para melhor favorecer a transformação, a criação dessa grande vida coletiva. Então, já estou sintonizado com essas altas e mais elevadas frequências que me mostram sempre o melhor caminho e os meus próximos passos e o que é melhor para mim. Eu já tenho isso. Eu estou sintonizada com essa rádio, com essas frequências mais elevadas. É essa voz que eu escuto. É essa voz que fala através de mim. Diga sim para receber isso. Você pode dar uma respirada funda, podendo integrar tudo isso que já foi recebido. Uma respirada no seu coração, sentindo como está o seu coração agora. Uma respirada junto com o coração da Terra, sentindo como está o coração da Terra agora. E aí, a gente finalizar, percebe agora o coração de todas as outras pessoas que participaram com você desse encontro. Esse coração formando um grande círculo, onde a gente está de mãos dadas. E o batimento do nosso coração está em união. E a gente percebe a força de estar de mãos dadas, a alegria de pertencer a essa comunidade de luz, de amor, de paz. E isso amplifica ainda mais o nosso coração. E a partir dessa amplificação desse coração, a gente pode enviar cura e as melhores intenções para a Terra. Então, só imagina agora um facho de luz do seu coração, com as melhores intenções, com todo o amor incondicional e puro. Ele sai do seu coração e você está dentro desse círculo nosso. E aí ele vai para o interior desse círculo em diagonal para cima. E ali, no centro desse círculo, todos os nossos chamas de intenção, de cura, de amor incondicional, todas essas chamas fazem um vórtice. E esse vórtice se conecta com o centro da Terra e com o centro, o coração da fonte. E a partir daí você só sustenta essa vibração enquanto permitindo ser canal para essa intenção agora, esse comando, desse envio de cura, de amor incondicional, de perdão, de compaixão, de bênçãos, de paz, de esperança, de prosperidade, de alegria, de possibilidades, de união para a Terra. Isso agora acontecendo da melhor e mais elevada maneira, pela potencialização da intenção dos nossos corações, e se manifestando com gratidão. Só sente isso acontecendo. Essa grande cura, ecoando por toda a Terra, por todo o cosmos.
desde o coração da Terra, em união com o coração da Terra, da onde colocamos as nossas sementes de intenção, de cura, amplificando esse impulso de luz que emana de cura toda a Terra, e a Terra dentro do seu lugar em todo o cosmos, recebendo cura e paz para toda a humanidade, alinhando com o coração, trazendo esse campo disponível agora na consciência da humanidade, a partir de você também, você enquanto humanidade, de viver em alinhamento com o coração e a partir do espaço sagrado do coração, em união com o coração da Terra e do cosmos. E aí, só respira fundo, vai retornando do seu coração e do seu coração para o centro ali da fonte, esse portal de luz perolada muito branca, onde você se lava ali, purifica sua energia, se expande. E aos pouquinhos você pode ir retornando a sua consciência para o seu corpo e abrir os seus olhos no seu tempo. Gratidão. Bem-vindos e bem-vindas, então, ao novo tempo que já está aqui agora, a partir dessa nossa ação. Quem puder aí abrir a câmerazinha para a gente se ver um pouquinho. Vou colocar uma música para a gente se despedindo, se olhando, se agradecendo, se reconhecendo. Acabou de sair uma pessoa, mas a gente passou a maior parte do tempo com 33 pessoas na sala. Achei muito, muito simbólico essa força mesmo crística, muito ligado a essa mãe divina que gerou essa força crística, o princípio lá de onde foi gerada toda essa força de amor. E agradecer e honrar as pessoas que estão aí, principalmente em Lisboa, que tem umas pessoas aí, agora já são 2 da manhã, e que transcendem mesmo, né? Essas regras, o espaço-tempo, para reconhecer que não tem hora para a gente poder vibrar amor e estar em união. Então, gratidão a todo mundo aí, vários lugares do Brasil, que a gente possa expandir essa nossa rede de amor em ação. Gratidão. Vou colocar uma música aqui pra gente. Pode ser que a qualquer hora dessas ele apareça andando por aí. Pode ser no calor de um abraço daqueles que a gente não quer mais partir. Pode ser ouvindo aquela canção que te leva pro céu em questão de segundos. Pode ser acompanhado sozinho, pode ser aqui ou em qualquer canto do mundo. Não dá pra imaginar como será quando você descobrir. Mas pode ser que sinta algo tão louco que te faça chorar e ao mesmo tempo sorrir. Só sei que não precisa ficar se preocupando com o que deve fazer. É mais simples do que imaginamos, basta confiar e então se render. Por tanto tempo tentei explicar, mas quando senti tudo ficou diferente. Buscava um jeito de criar o amor, até que pude entender o amor que cria a gente. Por tanto tempo quis explicação, mas quando senti tudo ficou diferente.
Buscava um jeito de criar o amor até que pude entender o amor que cria a gente. O amor que cria a gente. Pode ser que a qualquer hora dessas ele apareça andando por aí. Pode ser no calor de um abraço daqueles que a gente não quer mais partir. Pode ser ouvindo aquela canção que te leva pro céu em questão de segundos. Pode ser acompanhado ou sozinho, pode ser aqui ou em qualquer canto do mundo. Só sei que não precisa ficar se preocupando com o que deve fazer. É mais simples do que imaginamos, basta confiar e então se render. Por tanto tempo tentei explicar, mas quando senti tudo ficou diferente. Buscava um jeito de criar o amor até que pude entender o amor que cria a gente. Por tanto tempo quis explicação, mas quando senti tudo ficou diferente. Buscava um jeito de criar o amor até que pude entender o amor que cria a gente. 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 Até semana que vem. Beijos, gratidão. Gratidão.